Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Estamos aqui de novo, sem parar. Pessoal, essa aula de hoje, vou chamar para mim aqui. Olha, toda prova de certificação, toda prova da área da educação, sempre cai gráfico, tá? Muita gente chega lá, fala, ô Leandro, você podia colocar aí pra gente aula sobre gráfico, interpretação. Sempre cai ali três, quatro questões com gráficos, cai, tá? Cai na prova. Não tem jeito. Então, eu, dando uma estudada aqui, assim, cara, tem que ministrar alguma coisa de gráfico para a turma lá. Achei uma pesquisa muitíssimo interessante, com gráficos espetaculares, tá? Que vão corroborar demais. Isso aqui nem tá no edital, isso aqui é uma aula, né, a mais, um plus para a equipe, para vocês interpretarem gráficos. E de quebra, nós vamos falar sobre um tema muito interessante aqui, que é a questão do quadro de servidores da educação do Estado de Minas Gerais, que, né, no construtivismo, né, pegando essa questão do interesse de vocês, para vocês aprenderem tanto a questão, né, que é essa questão que interessa a todos nós, do quadro de servidores do Estado, para vocês aprenderem gráfica. Isso é o construtivismo na sua mais fina essência. Pegar uma coisa da convivência suas, do interesse seus e trabalhar para vocês, né, aprenderem sobre os gráficos e acertarem essas questões lá na prova de certificação. Aula muito bacana. Adorei planejar essa aula aqui e vamos embora. Isso aqui vai ficar na cabeça suas aí, vai ficar mentalizado e vocês vão ter bastante sucesso com esses gráficos lá, tá bom? Let's go! Professores da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais, REEMG, isso aí não é uma pesquisa da secretaria, e sim, tá, do pessoal lá da Fundação João Pinheiro, tá? O link está aí, vocês podem acessar o link aí, ó. Professores de rede estadual, tudo bonitinho, lá o rbeeducaçãobásica.com.br. Deixei todos os méritos, digamos assim, tá bom? As meu Deus. Os títulos, digamos assim, de quem realmente fez a pesquisa, tá bom? Tá tudo aí, a referência, tudo bonitinho aí, viu, gente? Mas é muito bacana, porque que tem gráfico de tudo quanto é jeito que nós vamos ver lá na prova, então aqui vai ficar bem bacana para vocês. Let's go! Partiu! Bora! Toda vez que vocês se depararem com um gráfico lá na prova, ela vai ter um enunciado para você ver o que está nesse gráfico, tá bom? Tem um enunciado. Igual aqui tem para vocês, né, a introdução do que nós vamos estar falando, do que esses gráficos vão estar apresentando para nós. Isso é obrigatório, isso aí não tem jeito. Vai aparecer para vocês lá na prova, ok? Só tomar uma água aqui. O que a introdução está falando aqui? O Plano Nacional de Educação, o PNE, que no caso aqui foi ministrado pela professora Alda Márcia, já foi até gravada essa aula, nós vamos subir essa aula para vocês, se já não subiu, tá bom? O que está falando esse Plano Nacional, lá de 2014? Que é preciso estruturar as redes públicas de educação básica de modo que, no mínimo, gente, 90% dos respectivos profissionais do magistério do magistério, do magistério sejam ocupantes de cargo de provimento efetivo. Isso aqui está escrito na LDB, na 7.109, na 869, na Constituição e tudo quanto é lugar, tá? Inclusive no Plano Nacional de Educação. Tal estratégia se justifica tendo em vista os resultados de pesquisas do campo da educação, indicando que as escolas que contam com um corpo docente mais estável tendem a ser mais eficazes no processo de ensino-aprendizagem do que aquelas que contam com um corpo docente mais instável. Chama para mim.
lembrem-se, nós estamos aqui para aprender gráficos. Mas, no consultivismo, eu peguei um gancho mostrando para vocês que política pública, que eu sempre falo com vocês aqui, né? No PNE, isso aqui vai ajudar vocês na aula do PNE. Olha que bacana, interdisciplinar. A professora Alda Massa vai dar aula sobre o PNE, eu estou falando aqui com vocês de gráfico, e uma coisa vai, né, vai encaixar com a outra. Então, o que que fala aqui? Que, estatisticamente falando, que escolas que o seu corpo docente é efetivo, né, maioria de efetivo, não necessariamente, mas elas tendem a ter um resultado de ensino-aprendizado melhor do que as escolas que contam com o seu corpo docente majoritariamente por pessoas, né, por servidores não estáveis, né? Não estáveis, ok? Isso é número. Eu não estou inventando da minha cabeça, isso é pesquisa, tá bom? Não estou inventando. Ah, Leandro, você está falando mal dos designados? Tenhamos maturidade. Tenhamos maturidade, pelo amor de Deus, tá bom? Eu já fui designado, eu inclusive, né, tá essa confusão aí do STF aí, não tá, vai ter designação, o sistema vai colapsar sem designado, tá? Tanto que eles são importantes para a educação no estado, tá? Mas estatisticamente, pesquisa, ciência, cientificamente falando, essa questão da inseguridade, digamos assim, institucional, do contratado, do convocado, do designado, ela é prejudicial, gente, em qualquer esfera, não é só na educação, não, em qualquer lugar. O servidor que não é efetivo gera uma insegurança institucional e até mesmo jurídica, e acaba por prejudicar as instituições de ensino e aprendizado, as escolas. Ok? Tenhamos maturidade. Eu sou defensor do servidor designado, mas prefiro que ele seja efetivo. Simples assim. Concursado, estabilizado, carreira, plano de carreira, cumprimento das obrigações, das metas, simples assim. Ok? É muito melhor, é muito melhor ser efetivo do que ser designado, pelo amor de Deus, né? Beleza? Em dezembro de 2018, aí nós começamos a fazer análise do que nós vamos enxergar nos gráficos. Gente, isso aqui é uma pesquisa real, viu? Não estou inventando números, não. Pesquisa real, Fundação João Pinheiro. Pode ir lá no site lá e estudar isso aí, viu? Isso aqui é chique demais. Isso aqui foi apresentado pela Fundação João Pinheiro para a Secretaria de Estado de Educação, mostrando o quadro, mostrando a realidade da educação, dos servidores públicos da educação da rede estadual de Minas Gerais. Ô, menino, vejam bem, é por isso que eu sou aguerrido. Vamos lá. Em dezembro de 2018, lá no final do ano de 2018, havia 159.629 cargos de professor, só de professor, tá? Na rede de ensino estadual de Minas Gerais, dos quais, dos 159, 68.929 eram efetivos, ok? E 90.700 não efetivos. Vou chamar para mim. O quadro de estado da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais sempre está ali variando entre 220 e 230 mil. Hoje está 230. Servidores da ativa do quadro da educação de Minas Gerais. Ok? Nós estamos falando aqui, eu estou falando do quadro da educação. Aqui está falando só de professores, nesse caso aqui. Muito cuidado para não confundir. Na hora que você for ler um gráfico, você tem que entender. É alunos ou tem uma seriação de estudantes aí? É alunos do primeiro ao quinto? É alunos da educação básica toda? Que é desde a educação infantil até o ensino médio, da educação profissional? Ou são estudantes lá do primeiro ao quinto, do sexto ao nono, do ensino médio? Tá bom? Tem que tomar cuidado disso aqui. A mesma coisa aqui, ó. Da carreira não, do quadro da secretaria, né?
lá da Secretaria de Estado de Educação, são 230 mil, mas aqui nós estamos falando só de professores, tá bom? Professor. Ok. Os cargos não efetivos se subdividiam, então, assim. 90.622 cargos designados e 78 cargos efetivados. Podem ficar tranquilos que eu vou explicar isso para vocês também. Em outras palavras, no final de 2018, 48,18% dos cargos de professor da rede estadual de ensino eram efetivos, enquanto 56,82% eram de designados ou efetivados. Esse efetivado eu vou tratar com vocês daqui a pouco. Entre os cargos não efetivos, quer dizer, os designados, e esses 78 aí, cargos efetivados, a quase totalidade era constituída de cargos designados. Que eu falei quase totalidade, só 78 que não eram. A tabela 1 e o gráfico 1 facilitam a apreensão destes números para o leitor. Agora sim, nós vamos começar a falar de gráficos. Primeiramente, de uma tabela. Olha a tabela que está descrita para vocês aí, nobres colegas, tá? Olha o que está descrito aí. Cargos efetivos e não efetivos, designados e efetivados de professores, né, da rede estadual de educação de Minas Gerais em números absolutos lá no final, em Minas Gerais, lá no final de 2018, ok? O cargo efetivo, tá? 68.929, o designado 90.622, o efetivado 78, somente 78 servidores em todo o estado que ainda estavam efetivados nessa época aí, totalizando 159.629 professores, PEB, tá? PEB, não tem ASB, não tem supervisor, não tem inspetor, não tem ATB, não tem diretor, é professor, ok? Aí nós já começamos a fazer uma tabela. Da tabela nós vamos para onde? Para um gráfico. Aí nós começaremos factualmente estudar gráficos. Vamos lá, gráfico 1. Distribuição percentual de cargos efetivos e não efetivos de professores, tá, da rede estadual de educação de Minas Gerais, no finalzinho de 2018. Aí tá aparecendo o quê? Não efetivo, tá um gráfico aí mais claro, tá? Gráfico mais claro, a parte mais clara. Eita, vou chamar para mim aqui. Cadê, gente? Eita, me apareça aí. Foi mal. Deixa-me voltar. Vou chamar para mim aqui. Ó, a última prova de certificação, nobres colegas, foi um bafafá. Inclusive, onde eu achei muito erro nas questões que continham gráficos, porque ficou ilegível. Tomara Deus que a sabedoria toque no coração, tanto da banca que vai aplicar, o Instituto Avalia, que vai aplicar essa prova, quanto da Secretaria de Educação, que vai monitorar, né, que vai elaborar, digamos assim, essa prova, para que deixe esses gráficos mais visíveis, pelo amor de Deus. Já que não vai fazer colorido, mas pelo menos coloca um cinza mais claro, ou um cinza mais escuro, ou preto, ou riscado, ou granulado, de qualquer maneira. Mas que não deixe do jeito que deixou da última prova, não, que foi ridículo. As cores ficaram iguais. Aí como é que você vai saber em qual que você marca? Né? Enfim. Mas aí, tá aí, ó. 58% que a parte cinza mais clara é de não efetivo. Quer dizer que era designado e efetivado. A parte cinza mais escura, isso aqui é um gráfico pizza, gente. A gente costuma falar gráfico, não é gráfico pizza propriamente dito, não, porque o gráfico pizza, ele emenda aqui, ó. Tá, ele emenda aqui, ó. Ele vem até aqui no meio. É coisa simples, mas é praticamente um gráfico pizza, tá? Que é um dos tipos de gráficos que nós poderemos encontrar lá na escola. 43% dessa parte cinza aqui
mais escuro, tá bom? O grafite, como vocês preferirem. Aí sim fala do efetivo, que deu 43,2, tá? Do percentual de professores da rede estadual de ensino, ok? Gente, isso aqui é 2018. Contextualizar para vocês aqui. Já tem 3 anos e meio, tá? Que lá foi dezembro de 2018, nós já estamos em 2022. Muita gente já aposentou. Então, o que na cabeça suas aí aconteceu de lá para cá? Os cargos continuam aí. Não diminuiu nada. Os cargos como um todo, tinha 160 mil, hoje deve ter 160, 162, 163 mil cargos de professores. O que aconteceu? Os efetivos, muitos aposentaram. Os cargos vagaram. Então, diminuiu o número de efetivo, aumentou o número de, agora não pode dizer designado, mas o número de convocados na rede estadual. Então, esse gráfico, logicamente, obviamente, ele já sofreu alterações. Nós estamos falando de 2018. Leandro, para que você está dando essa aula, cara? Nós estamos falando Não, eu estou falando para você interpretar. Porque na hora que cair no enunciado lá, vai ter essa variação. 2020 era uma coisa, 2018 era outra. Aí vai fazer um gráfico de linha que você vai ter que acompanhar 2018, 2020 para 2022. Variação de um ano para o outro. Resultado de DEB, por exemplo, vai começar lá em 2010, meu irmão. Você vai ter que acompanhar. 2010 a realidade era assim. 2014 era assado. 2018 já era outra. Tá bom? As metas eram diferentes. Vamos embora. Nós vamos chegar nisso aqui, tá bom? Só para vocês se situarem aí. Vamos lá. Gráfico 2. Distribuição de percentual de cargos efetivos e não efetivos de professor da rede estadual de educação de Minas Gerais. Em dezembro de 2010, isso aqui aí tá vendo a evolução? Quais as leituras que nós podemos fazer aí? Puxa vida. Em 2010, vamos lá. Distribuição percentual de cargos efetivos e não efetivos. Ok. Em 2010, nós tínhamos lá 62%. Vocês estão vendo aqui, ó. Essa parte cinza mais clara era dos designados. A época era todo mundo designado ou então efetivo. Né? Aqui já tinha efetivado já. Na verdade, essa aqui não é designado. Aqui é designado e não efetivo, que também vocês lembram que em 2010 já existia a famigerada Lei 100 dos efetivados, ok? Então essa parte cinza aqui fala de todo mundo que era designado, né? Que era não efetivo, era designado e efetivado, ok? A parte mais escura, lá em dezembro de 2010, 37,5, falando que era de pessoal efetivo. Em 2014, olha que coisa louca. Em 2014, talvez eles tenham calculado aqui nesse 62 aqui, perdão, aqui no 37,5, tá? Que o efetivo e o designado, o efetivo e o efetivado estavam em pé de igualdade, que estavam no mesmo balaio aqui, tá? Por quê, Leandro? Por quê? Porque em 2014, no dezembro de 2014, já tinha acabado a Lei 100, gente. A Lei 100 caiu, perdão, né, digamos assim, bem bruscamente falando, caiu, ela foi tornada inconstitucional em abril de 2014, 1º de abril de 2014. Então aqui o que acontece? Achatou o número de efetivos, muita gente aposentou de 2010 para cá também, achatou o número de efetivos, e o número de não efetivos, de contratados, de Lei 100, de tudo aumentou aqui, 70,4. Olha para vocês verem esses números. 2010, 2011 teve um concurso, entre 2010 e 2014 teve um concurso, que inclusive foi o último concurso da inspeção, teve para supervisão, bastante coisa, tá? 2014 para 2018, houve um concurso em 2014, mas não deu posse, tá? Mas o concurso foi feito em 2014, e teve um concurso no início do ano de 2000, acho que foi em abril para maio de 2018. Então vocês podem ver aqui que aumentou, tá vendo? Isso é análise de gráfico, gente.
Isso vai cair na prova para vocês, isso é leitura. Então, quer dizer, aumentou o número de efetivo aqui. O número de efetivo em 2018, e também teve, né, um governo, à época que foi o Fernando Pimentel, que nomeou muita gente, né, gente? Teve concurso, ele foi nomeando pessoal a César o que é de César. Um político, um sindicato conseguiu, uma luta dos trabalhadores em educação, conseguiu os concursos e a nomeação nos respectivos concursos que estavam em vigência. Leitura de gráfico que a gente lê, faz a leitura, né, da situação da época, a contextualização, e a gente chega aos denominadores que nós precisamos aqui, tá? Então, em 2018, a política de nomeação estava funcionando. Quer dizer, de 2010 para 2018, o período que mais teve gente efetiva no Estado, ainda que muita gente aposentou de 2010 até 2018, mas 2018 tinha mais gente efetiva no cargo do que em 2010. Inacreditavelmente. Ok? Vocês estão conseguindo contextualizar e ver que isso aqui é factível. A gente enxerga a olho nu aqui. Beleza? Bem padrão isso aí. Vamos lá. Olha a tabela 2 lá, gente. Os cargos efetivos e não efetivos. De professor da rede estadual de educação de Minas Gerais, em números absolutos. Olha lá, 2010, 2014 e 2018. Deixa eu tomar uma água aqui. Pronto. Aqui nós vemos a tabela. Da tabela, nós transformamos em gráfico, né? Os números nós passamos para gráfico e vamos fazer aqui, como eu falei com vocês, de ano a ano, aí já vira um gráfico de linha. Olha para vocês verem o que vão acontecer com esses números lá no próximo slide, certo? Distribuição percentual de professores da rede estadual por vínculo de trabalho. Por vínculo de trabalho. Aqui nós estamos falando, tá vendo aqui, ó? Aqui é mulher e aqui é homem, tá? Mulher, homem. O mais escuro é mulher, o mais claro é homem. Em 2000, perdão, desculpa, aí. Ó, lá em 2018, incrivelmente, qual que é a leitura que nós podemos fazer aqui? Que em 2018, como está colocado aqui, haviam nos cargos efetivos de Minas Gerais, tá? Da educação, da rede estadual de educação de Minas Gerais, nos cargos efetivos haviam mais homens do que mulheres, tá? Isso é o que o gráfico está retratando para nós aqui. Já quando nós falamos, olha que coisa, esse aqui é bem peculiar mesmo, de até duvidar dos números. Por quê? Porque a educação é majoritariamente, né, no quadro de educação do Estado de Minas Gerais, é majoritariamente formada por mulheres. Pelo amor de Deus, isso aí não tem como tentar tapar o sol com a peneira, não, tá bom? E ainda assim, tinha mais homens efetivos do que mulheres efetivos lá no final, em dezembro de 2018. Baseado no gráfico aqui, nós podemos, né, afirmar isso aí. O Aleandro, mas aqui está 51,6 e contra 47. Está faltando aí para completar 100%. Aí já são detalhes de a moda, da moda, da mediana e de margens de erro que uma pesquisa pode ter, ok? Tranquilo? De gente que não se manifestou nem como homem, nem como mulher, enfim. Beleza. Quando nós passamos para... Isso aqui, gente, é um gráfico de coluna, tá? É um gráfico de coluna. Tem um gráfico pizza, tem um gráfico de coluna, tem um gráfico de barra, tem um gráfico de linha. Nós vamos tentar ver um por um aqui, beleza? Olha esse aqui, ó. Quando falamos dos cargos não efetivos, que eram designados ou ex-efetivados, né, da Lei 100, nós constatamos que a maioria, quase 60%, eram de mulheres, tá? Nos cargos não efetivos, tá bom? E 48% aqui eram de homens, tá? Beleza. No total de cargos, tá? De professores, a gente enxerga agora sim, agora tá dando um retrato mais fiel. Tá falando aqui, ó, 22%, tá bom? São de homens. E 77,1% são de mulheres. Leandro, essa conta não tá fechando. Claro que não tá fechando, gente boa. Porque aqui eu não apresentei o enunciado. Quando vocês baixaram essa pesquisa lá,
Todo mundo aqui, entrem lá no site, é muito bacana essa pesquisa, para vocês entenderem que tem enunciado, tá? Tem uma pesquisa, tem um tanto de fala, e as falas, os dados vão ser jogados lá, inseridos dentro de um gráfico, tá bom? Vocês vão entender lá os porquês dessa variância aqui, de ter mais homem do que mulher, mais homem do que mulher efetivo, mais mulher do que homem designado, enfim. Ok? Show de bola? Bora, partiu. Aí, chegamos num gráfico aqui de linha. Porque aqui vai correndo, gente, né? Aqui vai correndo a questão aqui, estamos falando de idade. Vamos lá. Proporção de cargos efetivos e não efetivos da rede estadual de educação de Minas Gerais, por faixa etária, tá? Em 2018. Aqui nós temos quantidade, tá? Quantidade. E aqui nós temos idade da faixa etária, tá bom? Isso aqui é proporcional, ok? Vamos embora. Até 20 anos de idade. Até 20 anos de idade. Efetivo, nós não tínhamos de 0 até 20 anos de idade. Efetivo, a gente tinha 0. Não tinha ninguém efetivo no estado de Minas Gerais. Está vendo que essa linha escura aqui é para os efetivos. Para os efetivos. E essa linha mais clara aqui, ó, que vai descendo aqui, tá bom? É para os não efetivos. Então, dezembro do ano de 2018, não havia nenhum servidor com até 20 anos na Secretaria de Estado de Educação para os professores, tá bom? Efetivos no estado, ok? Ok, padrão. Todo mundo que tinha até 20 anos de idade, de 18 a 19 até 20 anos de idade, todo mundo era designado ou não efetivo, como queiram, tá? Quando vai de 21 a 30 anos de idade, aí sim, aí 22% no estado de Minas Gerais já são efetivos. 72,2% são designados. Quando vai de 31 a 40, o pessoal efetivo já subiu, né, bem relevantemente, para 43%. E os efetivados, perdão, os não efetivos, perdão, né? Os não efetivos designados à época, tava dando 56%. Aí vai crescendo aqui, 41%, né, a 50%, 50% a 60%. Quando chega aqui, ele continuou na linha aqui bem sequente, né? Não teve alteração drástica como aqui teve, não. Agora, quando chegou lá de 71 a 75%, aí, só os bravos permanecem. É isso aqui o pessoal. Estava em 53%. Quando passou de 70 anos a 75, perdão, caiu bruscamente, tá? O número de designados. Quer dizer que quem tem de 71 a 75 anos designado ainda ficou mais raro, ficou mais difícil. Enquanto que os efetivos saltaram lá para 67%. O único ponto que nós podemos dizer na análise desse gráfico aqui, onde o quadro de efetivos nessa faixa etária, que é a faixa etária onde o quadro de efetivos no estado, nos professores no estado de Minas Gerais, da educação estadual, é maior, os efetivos é maior, o número de efetivos é maior do que o de designados, é na faixa etária, isso lá em 2018, é na faixa etária de 71 a 75 anos. Isso é interpretação de gráfico. O gráfico está contando a realidade para a gente, tá? Quando passou de 75 anos de idade, olha lá, os designados aumentaram de novo. Ultrapassaram o número de efetivos. A linha do efetivo foi aqui, começou do 0 lá até 20 anos de idade, subiu, cresceu, se manteve instável, dos 31 a 40, até os 61 a 70. Quando chegou no 71 a 75, ele deu um salto bem grande, bem relevante, de mais de 20%, de 24% aproximadamente. Depois ele caiu de novo, teve uma queda também acentuada, enquanto que os de designados tiveram um crescimento acentuado, ele teve uma queda acentuada, tá? Isso aqui é inversamente proporcional, ao passo que um cresce e se mantém estável, o outro também o outro diminui e se mantém estável. Se o outro aqui diminuiu muito, o que está embaixo tem que crescer, né?
Não tem jeito. Isso aqui é proporção. Um é inversamente proporcional ao outro. Ok, pessoal? Nossa, isso aqui é muito bacana. Leitura de gráfico. Nós vamos ter simulados com a leitura de gráfico, tudo bonitinho para vocês. Mas eu já estou esquentando os sangue seus aqui, porque isso aí cai 2, 3, 4 questões. Eu acho que no mínimo 3 questões. Nessa prova agora, ao invés de 60, nós vamos ter aí 50 questões, né? Então, creio eu que nós vamos ter aí, no máximo 3 questões sobre gráficos. E essas 3 questões são questões dadas. Pelo amor de Deus, não errem isso. Vou chamar para mim aqui. Gente, vocês não podem errar isso aí, não. Gráfico não pode errar, não. Nunca dei uma aula de gráfico. Essa é a primeira, mas é porque eu vi a importância que tanto de gente que errou gráfico. Pelo amor de Deus. Nós vamos pegar a última prova lá, essa miserável dessa prova, e vamos fazê-la. E vamos fazê-la. Corrigindo. Corrigindo tintim por tintim aqui. E vocês vão ver o tanto de gente que errou questão de gráfico. Ah, Leandro, mas você mesmo falou que os gráficos estavam ruins. Tá ruim mesmo, mas teve umas que o gráfico estava bom e o pessoal errou. Ih, bora errar isso mais não, viu? Bora! Olá, as considerações finais. Vimos os gráficos aqui e tal. O texto retrata os professores ocupantes de cargos efetivos e não efetivos na rede estadual de educação de Minas Gerais em 2018 da seguinte maneira. Esses profissionais, em sua maioria absoluta, ocupam cargos não efetivos, quer dizer, designados, né, ou ex-efetivados de professor, marcados pela precariedade do vínculo de trabalho, o que significa que Minas Gerais ainda não cumpriu a meta estipulada no PNE. Ah, mas isso aqui vai virar um gráfico de PNE lá na prova, Leandro? Não vai, não. Porque isso aqui pega mal para a Secretaria de Estado de Educação e o respectivo governador, que não está cumprindo meta do PNE. Tá bom? Mas isso aí lá na frente, quando falar, tá, agora me mostra aí as metas do PNE, você atingiu? Não atingiu, não. Então você não vai receber recurso da educação, não, gente, pô. Vai receber, não. Então a Fundação João Pinheiro chama isso aqui, chama a secretaria e mostra para a secretaria. Ó, tá atingindo a meta, não. Mas é política pública, né, meu irmão? E esse governador falou que não gosta de servidor público. E o pessoal da educação votou nele. Ele não mentiu, não. Ele falou que ia fazer. Ele falou que ia fazer maldade e tá fazendo, enfim. Se nós, aí quem quiser votar nele de novo, pode votar. Vambora. Mas aí tá aqui, ó, estipulado. Majoritariamente são mulheres as ocupantes de cargos, né, de professor na rede estadual. Todavia, quando considerada a precariedade do vínculo de trabalho, elas se encontram em desvantagem ante os homens, corroborando o que normalmente se observa no mercado de trabalho. Estatística. E a estatística, quando se mostra lá nos gráficos, aí que nós conseguimos fazer a leitura. Né? Na educação, também a mulher tem desvantagem com relação ao homem. Incrível, incrível, incrível. Eu não falei, mostrei para vocês lá, quando em 2010, sei lá, tinha mais, mesmo tendo grandíssimo número maior de mulheres do que homens na educação, os homens tinham mais cargos efetivos do que as mulheres. Entendeu? Estatística, leitura de gráfico, não tem como, gente, não tem como. Vamos embora mais um aqui. Esses profissionais, sejam eles ocupantes de cargos efetivos ou não efetivos de professor, têm em sua maioria entre 41 e 50 anos e merece ser destacado que os professores ocupantes de cargos não efetivos são mais numerosos em todas as faixas etárias, exceto, como nós lemos lá no gráfico, na que fala de 71 a 75 anos. Tá? Então, o que acontece? Todas as faixas etárias, de 20 até quase 80 anos de idade, só tem uma faixa etária, como nós observamos nos gráficos, que tem mais efetivo do que designado, que é na faixa etária de 71 a 75 anos. Isso chama-se leitura de gráfico. Todo santo dia você vê um gráfico, professor.
Todo santo dia você vê um gráfico, diretora. É só interpretá-lo. O gráfico não mente. 2010 era assim, 2014 era assado, 2018 era não sei o quê. Ah, era assim, fez isso, fez isso. O outro que era a escala era assim, fez isso, variou, foi para lá, para. É só ler o gráfico. É só ler. Gráfico é interpretação. Não precisa fazer nem conta. Não precisa fazer nem conta. Tá bom? É interpretação. É você analisar, enxergar. Tomara que o gráfico esteja legível, tá? Lá na prova. Analisar, enxergar e marcar as opções. Você só marca aquela opção que o gráfico estiver afirmando. Aqui não tiver, você não tem que marcar, não. Simples assim. Não tem como, não tem nada de extraordinário, gente. Mesmo que a abertura de concurso seja de fato inegavelmente necessária, defende-se que essa medida só deveria ser realizada após o planejamento e a gestão da força de trabalho na direção apontada, considerando que, desta maneira, se teria uma real nitidez da necessidade da mão de obra. Usei dessa aula para ensinar você sobre interpretação de gráficos, mostrar uma realidade de um passado muitíssimo, foi ontem, 2018, recente. Se fizermos esse levantamento, essa pesquisa for realizada hoje, vai mostrar gráficos diferentes, vai mostrar que tem mais ainda professor designado, né, do que efetivo. Muita gente aposentou, não teve mais concurso, não nomeou o concurso que está em vigência e está nomeando a pinga-gota. Pinga-gota. E que, já falo com vocês, vai ter que ter concurso esse ano. Tanto por, né, a questão que está sendo demonstrada aqui nessa aula nossa, dos gráficos de uma instituição séria, tá bom? Da realidade, né, das metas do PNE que não estão sendo atingidas, mas agora apareceu uma pior, a do STF. E o STF já colocou a faca lá no pescoço do governo. Se não tiver concurso esse ano, a partir de maio do ano que vem, não tem designação. Ponto. Não tem designação. Aí as penalidades administrativas, de responsabilização administrativas, vão recair sobre os ombros de todos que estão nos cargos hoje, né? Nos cargos comissionados e nos cargos eletivos. Tá bom? Leia-se governador do estado de Minas Gerais e secretário de Estado de Educação. Simples assim. Então, concurso, prepare-se, professores, quem ainda não é efetivo, esse arcabouço, essa mão de obra gigantesca que ainda está na precariedade, prepare-se que esse ano sai edital para a educação, viu? Esse ano vai sair. Beleza, pessoal? Vamos ver se tem mais alguma coisa lá? Vambora. Trata-se de proposição que deve ser considerada porque ajudaria a rede estadual de educação a caminhar em direção apontada pelo PNE, né? Isso que eles estão propondo aqui, que eles estão sugerindo, é para, né, que atinja a meta do PNE, para gerar economia para os cofres públicos do Estado de Minas Gerais, na medida em que diminuiria o número de cargos designados de professor e há gastos que são associados ao número de professor, por exemplo, o abono família. Ok, isso aí não precisa ser especialista, economista para ver isso aí não. Para os professores, significaria a detenção de um cargo completo, logo que lhe asseguraria uma melhor remuneração e uma menor necessidade de multiplicação de vínculos de trabalho. Por trás dessas coisas aí, nós sabemos que existem N malandragem. Gente, é isso. Aula de gráfico. Gráfico é interpretação, tá? Lá não tem que fazer conta nenhuma, não tem que fazer malabarismo, nem raciocínio lógico matemático. É ler o gráfico. É ler o gráfico. Vamos fazer um simulado aí só de gráfico. Apelei. Vou colocar aqui. Vou escrever aqui. Aula de gráficos. Vou fazer. Perdão, aula não. Perdão. Simulado.
simulado, vou fazer um simulado só de gráfico para vocês. Ok? E vamos meter ficha nesse negócio aí, que 2, 3 questões vão cair, e essas aí, ninguém, 100% dos estudantes da Escola Oliva de certificação de diretores vão acertar. Fechou? É isso, galera. Adoro. Hashtag bora estudar. Deus abençoe vocês. Estou muito feliz. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais aula. Valeu? Grande abraço. Tamo junto. Abraço a todos. É nóis. Abraço.